Olá, boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, não sei. É um momento que nós estamos sendo agraciados por Deus com mais um vídeo onde nós vamos estar estudando a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 5, de 1 a 6, uma narrativa sobre a pesca maravilhosa. Eu quero dizer para você que é um prazer ter você inscrito no canal, Márcia Olinda Peçanha, aqui no YouTube. Mas, se você ainda não está inscrito, se inscreva, não é? Dá o seu tininho, compartilhe, faça seus comentários, fazendo com que assim a gente possa desenvolver um trabalho, não é? Mais centrado, um trabalho mais partilhado, em que em cada vídeo tenha um pouco de mim, um pouco de você, um pouco de nós. E assim nós estamos juntos propagando a palavra de Deus. Nessa passagem, nós vamos observar que Jesus estava diante de uma multidão, ensinando uma multidão, e ao mesmo tempo acontece um milagre, não é, que vem transformar a vida de Pedro e de seus amigos pescadores, que na verdade era o que acontecia. Jesus abençoava a todos a quem estavam juntos naquela hora onde ele estava, mediante aquilo que ele estava fazendo. A minha oração nesse momento é que Deus nos abençoe o nosso entendimento, nos dê sabedoria, nos ajude na nossa compreensão da palavra de Deus, e que o nosso coração esteja como aquela terra, não é? Bem adubada, bem fofa, onde a palavra de Deus vai bater e vai germinar, e nós seremos novas criaturas em Cristo Jesus. Amém? Amém. Diz a palavra de Deus que aconteceu que ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Esse era Jesus, tá? E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Bom, essa é a passagem que a gente vai estar refletindo nela. Pensando aqui um pouquinho nesses momentos que aconteceram, né, na vida de Jesus, junto com os seus discípulos e também com aquelas pessoas que se aproximavam de Jesus para ver o que ele fazia ou para receber dele um grande milagre. Nós estamos vendo que essa narrativa se dá no momento em que Jesus está no lago de Genezaré. Esse lago também era conhecido como o Mar da Galileia. Então, Jesus estava ali e haviam pescadores que estavam saindo de uma pesca noturna, não é? Pescaram a noite toda e eles então colocaram seus barcos à beira do mar e iam então lavar as suas redes. E Jesus, então, estava ensinando as pessoas, um grupo grande de pessoas, e nesse ensino de Jesus, a gente observa que a multidão começou a apertar Jesus, ou seja, encanturrar, e aí o relacionamento ficava mais difícil, no sentido de que não eram só os mais próximos que precisavam ouvir a instrução de Jesus, mas aqueles que estavam um pouco mais distantes também. Então, diz a palavra de Deus, que Jesus, vendo esses barcos, em que os pescadores haviam desembarcado e lavavam suas redes, Jesus entra em um dos barcos, que era o barco de Simão, e ele pede para que Simão afaste um pouquinho o barco da água, não é? Levando o barco mais para o fundo das águas. E nessa atitude, Jesus estava fazendo aquele barco de púlpito, onde ele ensinava aquela multidão, não é? A palavra de Deus. Mas é interessante que enquanto Jesus estava ensinando, os pescadores lavando as suas redes, ou seja, eles estavam numa atitude de que, enquanto
profissionais, né, pescadores, já habilidosos naquela prática e também experientes naquela prática, lavando suas redes, porque se você não sabe, não é? É bom que a gente tenha o conhecimento de que quando se pesca uma noite toda, ou até em poucos momentos, no mar, no lago, onde você vai pescar, que você lança a rede, quando você vem com ela, você precisa apanhar aquela rede, tirar os matos, ver se ela estourou em algum lugar, não é? Para que na próxima pescaria ela não se rompa, você precisa estar lavando e tendo esses cuidados com a rede. O que mostra claro para a gente que, independente do que aconteceu na noite da pesca, isso não estava mudando o coração dos pescadores, no sentido de que eles eram pescadores e eles voltariam a lançar as suas redes. Ou seja, se fossem minhas as redes, ou quem sabe em suas, você ia dizer assim, olha, eu pesquei a noite toda, eu não quero mais esse negócio, eu vou vender essas redes, né? Vou lavar, vou preparar, vou vender, ou quem sabe vou guardá-las. Mas essa atitude, quando ela vem de um pescador, ela vem para mostrar para a gente que é necessário conservar o material de pesca e é necessário tomar esses cuidados. O que mostra que, geralmente, um pescador, ele não encerra a sua pescaria porque ele não foi bem sucedido naquele momento, naquele dia, naquela noite. E é o que estava acontecendo com aqueles pescadores, mostrando claramente para todos nós que esses homens, eles eram homens pacientes, eram determinados, ousados em enfrentar o mar, o fundo de um lago, eles eram corajosos, e então isso não se rompia porque uma pesca não deu certo, mas poderia trazer para aqueles homens alguns sentimentos, como, por exemplo, caramba, eu, tão experiente na pesca, não peguei nada essa noite, o que vou dizer à minha família? E nutrirem, quem sabe, mediante uma pesca mal sucedida, um sentimento de fracasso, um sentimento de tristeza, um sentimento de falta de ousadia, um sentimento negativo. Isso poderia estar acontecendo neles enquanto estavam lavando aquelas redes. Mas Jesus, quando se vê apertado pela multidão, Jesus então faz um pedido que poderia não ter sido escutado. Jesus pede a Pedro que leve o barco, entra no barco e pede que ele leve o barco um pouquinho mais para o fundo. Esse pedido poderia ter sido negado por Pedro, porque ele estava cansado, porque ele já tinha feito tanto naquela noite, mas Pedro prontamente atendeu Jesus. Aqui a gente para um pouquinho para dizer o seguinte: qual é o pedido que o céu nos tem feito? O que é que Jesus tem requerido de nós que nós não temos dado? Porque não foi assim que Pedro fez. Assim que Jesus o pediu, ele então emprestou o barco, empurrou o barco um pouco mais para a água e Jesus ali ensinava. Quando Jesus terminou de ensinar, Jesus então diz para eles claramente, não é? Olha, lança as vossas redes ali, ó, no largo, lá mais no fundo, lança ali. Bom, quando Jesus dá essa ordem para Pedro, primeiro ele fez um pedido e agora ele dá uma ordem para Pedro. É interessante a gente notar que tudo que a Bíblia relata em relação a Deus e o homem, a gente vê claramente que havia um relacionamento onde Deus fala e o homem escuta, onde Deus fala e o homem murmura, onde Deus fala e o homem se recusa, mas há um relacionamento. E aqui a gente está vendo que dentro desse relacionamento, Jesus disse para eles que era para eles fazerem uma coisa, da qual não era esperado que Jesus mandasse. E isso poderia ter sido interpretado por Pedro da seguinte maneira: Pedro era pescador, Jesus era um carpinteiro, filho de carpinteiro. Era dentro desse contexto, não é, em que Pedro poderia ter interpretado a ordem de Jesus. Poxa, esse camarada não entende de pesca para me mandar entrar no mar
ainda mais no mar da Galileia, que todo mundo sabe que dar peixe é à noite, dar peixe é no raso, ele me manda jogar a rede de dia e no lugar mais fundo, ou seja, ele não entende nada disso daí e está me mandando fazer isso. Pedro poderia ter dito isso. Assim como em muitos momentos a palavra de Deus nos manda fazer coisas que para nós são elementares, mas a gente não as faz porque achamos que sabemos tudo e esquecemos de que quem escreveu a palavra de Deus foram homens inspirados por Deus. Logo, a palavra de Deus é cheia de sabedoria, é cheia de direcionamento, abundantes para nós, da presença de Deus, do querer de Deus. Então, a gente observa o seguinte, se Jesus não entendia, por que Pedro, então, iria atender a Jesus? Será que o Jesus que eu e você conhecemos, ele entende de alguma coisa? Ele é o mesmo Jesus que estava com o Pai quando todas as coisas foram criadas, o céu e a terra? Ele é o Jesus que nos conhece em todos os sentidos da nossa vida, onisciente, onipresente, onipotente, na sua grandeza de ser? Bom, se é, nós vamos acabar dentro do entendimento de que Pedro chegou. Porque Pedro respondeu assim, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Ou seja, olha, Senhor, eu estou cansado. É difícil entender a ordem que o Senhor está dando para mim agora, não é? Porque a sua ordem é contrária a tudo que eu aprendi. Não é tão fácil assim obedecer o Senhor, não é tão crucial para mim crer na tua palavra, mas eu vou fazer a escolha de crer na tua palavra e sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Ou seja, nós precisamos observar que Pedro chamou Jesus de mestre. Chamar Jesus de mestre é colocar Jesus numa posição de comando, de autoridade, de alguém que está ali e que sabe do que está falando. Ou seja, Pedro pensou o contrário do que de repente nós pensaríamos. Jesus era aquele que estava ali presidindo aquela situação dentro dos sentimentos de Pedro. E Pedro, então, se submete à autoridade de Jesus. Será que nós temos nos submetido à autoridade de Jesus? Ou Jesus é apenas alguém que nós admiramos, que fez as coisas todas certas e que foi bondoso de coração? Ou será que Jesus é o nosso mestre por excelência, a pessoa que nós confiamos, que nós depositamos a nossa fé, a pessoa que dirige as nossas vidas e que, mesmo quando a gente não quer fazer determinada coisa, mas crendo que ele governa as nossas vidas, nós o atendemos? Foi isso que Pedro fez. E também podemos retirar dessa passagem para a nossa vida o ensino de que Jesus estava com uma multidão, Jesus ensinava a multidão, naquele momento Jesus abre um parênteses ali, fala com os discípulos, porque havia todo um tratamento de Jesus para com seus discípulos, de uma forma individual, particularizada, de uma forma pessoal. Jesus preparava os seus discípulos para os momentos que eles iriam passar na vida. Isso não é diferente de hoje. Jesus atende milhares e milhares e milhares de pessoas em todas as suas necessidades. Entretanto, aquela pessoa que se encontra com Deus e que aceita Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, essa pessoa recebe de Jesus um tratamento pessoal, aquele tratamento que é necessário para que ele continue andando todos os dias com o Senhor e sendo luz para outras pessoas. Por quê? Porque naquela grande pesca, quando a gente vê, continua lendo, a gente vê que eles lançaram as redes e eles pegaram grandes peixes e as redes se rompiam. Por quê? Porque mediante um pedido simples, Pedro, me empresta o barco, eu vou entrar no seu barco, empurra o barco um pouquinho para lá. Um pedido simples que foi atendido, grandes coisas fez o Senhor Jesus na vida
de Pedro por atender um pequeno pedido? Consequentemente, por atender a ordem de Jesus, nós muitas vezes não estamos sendo bem-sucedidos porque nós não temos aquela coragem, não é? A determinação de obedecer a Deus, de crer em Deus, de atender a palavra de Deus. Nós não lemos a palavra de Deus, não a entendemos como manual para as nossas vidas. Então, Jesus tratou de Pedro e mostrou a Pedro que podia confiar nele. Jesus quer tratar de mim, quer tratar de você, quer fazer com que características que de repente você tem, como é comum, por exemplo, vamos trazer os pescadores de volta. Os pescadores são pessoas ousadas, são pessoas determinadas a entrar no mar, que muitas vezes oferece N perigos, no fundo de um lago. Os pescadores são pessoas pacientes para pescar. Essas características que eram tão deles, utilizadas no seu profissional, o Senhor Jesus usou para fazer deles pescadores de homens, aquelas pessoas que iam e que serviam de instrumento nas mãos de Deus para conhecer Jesus. É isso que Jesus quer fazer comigo, com você. Nós primeiros experienciamos a vida com Jesus, para depois a gente, então, passar para o outro que compensa andar com Jesus e fazer Jesus de seu amigo, de seu exemplo, de seu Deus, de seu mestre. E dessa forma, nós saímos por aí pescando, mostrando que o reino de Deus é chegado, que nós precisamos nos arrepender dos pecados e voltar o nosso coração, o nosso pensamento para Deus. Hoje é tempo aceitável para isso. Não deixar para amanhã, para daqui a pouco, primeiro, porque nós não sabemos até quando vamos viver. Segundo, porque mesmo vivendo, o Senhor Jesus pode voltar, nós estamos esperando a volta dele, e se ele volta e você ainda não entendeu que você precisa deixar todas as coisas e se unir a Jesus, e entender que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que nós não vamos ao Pai se não for por ele. Só assim nós conseguiremos dividir com o outro a paz, a alegria, o amor, o respeito. Só dessa maneira, conectados, juntinhos de Jesus, nós seremos úteis e cooperadores com o reino de Deus. Que Deus te abençoe, que você reflita na vida, no relacionamento que você tem oferecido a Jesus e que você, juntos nós possamos servir ao nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te enriqueça a vida e que você não deixe para daqui a pouco a decisão de se ajoelhar, de se render e de pedir, Senhor Jesus, me ajuda a ser melhor hoje, a andar contigo, a te servir de pescador de almas, para que o teu reino cresça. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos orar, vamos pedir a Deus nesse momento, que o Senhor Jesus nos abençoe e que nós nos tornemos pessoas úteis nas mãos de Deus. Mas antes de sermos úteis, que nós sejamos conscientes de que Jesus habita em nós. Por favor, Senhor Deus, dá-nos condições de sentir a Tua presença. Estenda até nós a Tua graça, a Tua misericórdia. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e amém. Então, no próximo vídeo eu te aguardo e que a gente possa continuar divulgando, né, propagando, compartilhe o vídeo com seus amigos, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho, para que eles possam também, em algum momento, um pouquinho de tempo, refletir na palavra de Deus. Um grande abraço para você.